Bom, pronto. Acho que agora foi. Eu vim falar um pouco da minha trajetória, assim, um tanto espiritual. A ideia é fazer um bloco de alguns vídeos sobre mim e depois desses vídeos ir surgindo outros vídeos. E eu senti muito de falar sobre essa experiência, né? Mas eu nasci numa família católica, eu fui catequizado, batizado, crismado e frequentei há muito tempo a igreja católica. E eu fui da igreja católica pro ateísmo, do ateísmo pro diagnóstico, o agnóstico, né? Não é diagnóstico, diagnóstico é outra coisa, para ser agnóstico. E depois de ser agnóstico, eu fui da Umbanda, da famosa macumba, né, que todo mundo fala. Mas é uma honra dizer que eu passei um momento assim da minha vida me formando, me educando, crescendo dentro da Umbanda. E também não entrei na casa do Candomblé, mas participava das festas do Candomblé. E depois eu fui para a cultura xamanismo, né, xamânica. E agora eu tô bebendo um pouco da fonte também, um pouco do budismo, que traz algumas práticas de respiração, concentração e outras coisas também do yoga, que sabe, conhecimentos, né, que a gente aplica no nosso dia a dia e acaba tendo alguns resultados positivos. Então eu vou contar uma breve história de como foi isso. Então, eu disse, eu já fui crismado, fiz catecismos, fiz crisma, fui coroinha de igreja. E eu nasci nessa cultura religiosa católica, no interior de São Paulo. E para mim, assim, eu sempre participei, porque eu sempre gostei também da questão dos desenhos, da arte, da expressão cultural da igreja, das roupas, dos rituais, né, de entrar, tomar hóstia, tudo isso era uma coisa que eu achava legal. Só que quando eu comecei a crescer, fui crescendo, né, me tornei adolescente, acho que com uns 14 anos, eu já estava na igreja, atuava como acólito. Aí eu peguei e comecei a me questionar. Gravando. Eu comecei a me questionar. Porque assim, a igreja começava a impor muitas coisas e taxar muita gente de pecadora. Você é pecador, você tem que ir na igreja, você tem que colaborar com o dízimo, você precisa estar aqui todo sábado para ser uma pessoa boa, para aceitar Deus. E eu ouvia muita coisa e refletia muita coisa que eu falava assim, cara, tem muita gente aqui dentro que tá todo o final de semana aqui, tá muito bem vestido, aparentemente mostra muito religioso, e agora eu, com 15, 16 anos, sou um pecador porque eu não vou todo final de semana, ou porque eu não faço o que tem que, ou deixo de fazer alguma coisa, eu vou ser pecador. E esse Deus que castiga. Sabe? Eu fiquei pensando, falei, cara, acho que eu não tá fazendo muito sentido. Porque eu tô me sentindo uma pessoa boa a não seguir a religião, e as pessoas que seguem são pessoas com pensamentos ruins, com inveja das outras pessoas, falam mal das outras pessoas, dentro da igreja. Tá dentro da igreja, acabou de sair da igreja, tá falando mal do amiguinho, da família, trai a mulher, mente, conta uma história, vive mentindo.
E eu começava a ver isso em vários, não só na minha família, mas nas outras famílias e conversando com os outros amigos. E eu comecei a me pegar e falei, cara, as pessoas estão vindo aqui dentro. Eu acho que é mais pra mostrar do que seguir, porque, tipo, eu me conecto com Deus, eu tinha isso já muito novo, de conversar mentalmente comigo, ficar me analisando, conversando comigo. E eu falei, cara, eu converso com Deus, eu e eu, entendeu? Tipo, a igreja é legal, é bacana, é interessante, tem as músicas, mas aí teve as outras questões, né? Questões homossexual, que a igreja também não aceitava. Eu falei, cara, não faz sentido pra mim estar aqui. Não faz sentido estar aqui. Eu acho que se existe um Deus que criou tudo, ele acolhe todos. Todos é para ser acolhidos, todos são para ser amados. E eu acho que essa discriminação aqui dentro, pra mim... Então eu comecei a perder o sentido. Aí eu comecei a ver um monte de coisa ruim na vida. Um monte de coisa, tristeza, fome, destruição, guerras. Eu falei, cara, cadê esse Deus? Cadê esse Deus que ouve, tipo, eu preciso de uma casa. Ai, Deus, me ajuda a comprar uma casa. Cadê esse Deus que as pessoas pedem? Ai, Deus, nossa, Deus me deu, sei lá, um marido perfeito. Deus me deu o filho perfeito. Deus me deu um ambiente de trabalho. Falei, cadê esse Deus que dá coisas simples e coisas gigantes ele não faz? Que é tipo acabar com a fome, acabar com a pobreza, acabar com o sofrimento das pessoas. Aí isso que me deixava muito intrigado. Até eu entender depois, mais pra frente. Mas era isso que eu me questionava. Eu falava, cara, tá muito vazio esse pensamento. Vou sair da igreja, não quero mais. Aí foi um problema com meus pais. Eles começaram a ficar preocupados e eu fui viver a vida, né? Fui cair pra vida, pras festas, pras questões de conhecer gente nova, conhecer minha sexualidade. E aí eu falei, cara, não, Deus não existe, porque senão ele não ia aceitar isso e não sei o que. Então eu passei um tempo ateu. Só que aí eu começava a ver algumas, como que chama? Ver algumas coincidências estranhas, que às vezes eu conversava e eu recebia a minha dúvida, porque eu conversava com Deus, conversava comigo. Aí eu peguei e falei, cara, existe alguma coisa, só que a gente não entende. Aí fui pesquisar essas questões de energia, cosmo, universo. Aí eu fui ligando algumas coisas e eu falei, cara, alguma coisa tem. Aí eu já me considerava agnóstico. Aí eu falei, não, agnóstico, quem não sabe, é pessoas que não acreditam numa figura de Deus. Tipo assim, Deus, um ser humano, um homem, ou um espírito de homem, ou alguma característica humana, mas acredita numa força maior, uma energia que rege sobre o mundo, sobre a vida, que não tá aqui pra punir ninguém, pra tipo castigar ninguém, ou decidir se você é bom ou ruim, ou se você vai pro céu ou se você não vai. É uma energia que transformou o mundo, uma energia que fez o mundo se tornar mundo e as pessoas, transformar tudo que virou e tem vida hoje. Foi uma energia maior que se organizou para formar tudo isso. Então eu fui nesse sentido. Mas ainda não acreditava em religiões, achava tipo tudo um controle social, uma doutrina de controle, de mandar. Aí eu acabei, tipo assim, sem essa... E é um pouco ruim, né? Eu falo pessoalmente, quando você vive sem ter consciência que existe algo maior. É um pouco vazio. É um pouco vazio. Você, tipo, se você não tem consciência que existe coisas além do que só o que você enxerga, porque a gente só enxerga a matéria. Tem muitas outras coisas que a gente não enxerga por conta da nossa capacidade humana, mas tem animais que enxergam coisas, cores, que a gente não consegue enxergar. Então é um novo campo, assim, um novo mundo a se explorar, né? Quando você se permite acessar esse estado de aceitar que existe coisas além do que eu só enxergar e sentir, né? Porque eu acho que a espiritualidade é muito sentir. Você pode ver pessoas falando, giras, rituais, só que se você não sente dentro de você, é muito difícil. Aí eu não sentia, né? Então isso é muito ruim também. Foi muito ruim. Aí a gente acaba indo para muita vida profana, né? Essa vida profana de festas,
loucuras, eventos e mais amigos e festa. Isso não é ruim. Eu acho que existe no mundo e são momentos, é para ser vividos, quem sente de viver. São muito bons, assim, de aprender coisas da vida, ouvir a história do outro, conhecer o outro, fazer fontes de amizade, de trabalho, de se comunicar, socializar. Então, tipo assim, é se jogar pro jogo da vida. Tipo, vamos pra vida, vamos jogar, viver, vamos se jogar. Só que a vida é muito doida, né? E depende do nível que você tá de energia, você vai encontrar a energia que você está procurando. Então, às vezes é preciso, tipo, ter cuidado com a sua energia para você... Onde eu vou pôr meu corpo nesses ambientes, né? Mas foi muito bom, foi muito vividos, assim. E aí, mas teve um momento que eu tava muito vazio existencial, com vazio existencial de não entender as coisas. Eu falava, cara, não tá fazendo sentido. A vida não tá fazendo sentido. Tá muito vazia, não pode ser que é só trabalhar, acordar nessa vida, ter pai, mãe, filho e tipo... E aí, estudar, passar a prova e visitar, ficar lá, tipo... Tava faltando alguma coisa em mim. Aí até que eu cheguei e eu tava com uns amigos, né? E eu tava muito mal, assim, emocionalmente. Mas como eu bebia muito, era muito de festa e roleio, então isso mascarava um pouco. E eu sempre queria estar bem, né? Eu tenho uma coisa comigo que eu quero até falar em outro vídeo também, que é tipo, essa habilidade que a gente tem, eu estou bem. Eu estou bem, eu estou ótimo, não me afeta, tá tudo bem e afeta. A gente acha que não, a gente sente que não e a gente pega isso pra gente e fala, não, isso não me afeta. Mas afeta sim. Afeta muito e a gente vai construindo isso, né? Levando a vida assim. E a hora que você vê, você tá com várias memórias e cicatrizes que você aprendeu a ser forte. Mas aí eu peguei e falei, não, preciso entender alguma coisa, É uma amiga minha, a Josi, né? Se ela ver esse vídeo aí, ela vai lembrar disso. Aí ela me chamou, eu tava lá na faculdade, em Tuiutaba, em Minas Gerais. Aí ela chegou e falou assim, amigo, você quer conhecer um terreiro? Aí eu falei, amiga, eu não acredito nessas coisas não. Aí ela, não, terreiro de Umbanda, cultural, pra você ver, entender. Vamos lá, o que você acha? Vai ter uma festa, aí outro dia vai ter gira de Exu. Aí eu falei, Exu, essas coisas do capeta. Aí ela falou, amigo, vai pra ver o que é, vai sentir, vai só conhecer. Aí eu falei, amiga, quer saber? Eu vou porque eu tô precisando de alguma coisa assim na minha vida, que as coisas não estão fazendo muito sentido pra mim, não. Ela falou, vamos, ó, quinta-feira, acho que era sexta-feira, tal horário, tal, bora. Aí eu fui pra casa, né? Aí eu fui dormir na casa da minha amiga. Aí eu olhei pra ela assim e falei assim, amiga, foi na casa da Letícia, né? Na Clemente. Aí eu falei, amiga, precisa acontecer alguma coisa amanhã, cara. Precisa acontecer alguma coisa amanhã na minha vida, porque tá muito foda pra mim. Eu tô precisando enxergar alguma coisa a mais, que essa vida tá muito vazia pra mim. Eu tô, tipo, as coisas estão, tipo, sem sentido, assim, tudo muito normal, muito, sei lá, meio opaco, assim, meio, tipo, automático, né? Uma vida automática. Tipo assim, eu vou conforme a vida vai, e a vida é difícil, a vida é triste, a gente tem muita coisa pra fazer, e a gente tem que concluir, e a gente tem que terminar o que a gente fez, e eu vou terminar, e eu vou lá. Então, tipo, tava sendo uma luta, assim, tipo, todos os dias. E a vida não é pra isso, né? É pra viver, pra ser feliz. E aí ela falou, nem entendeu, ela, tipo... Porque só eu sabia o que eu tava passando. Só eu guardava isso pra mim, não falava pra ninguém. E ela, tipo, tá, beleza. Nem deu moral. Mas achou legal, vai. Aí eu cheguei nesse terreiro, né? É o terreiro do Anderson, lá de Tuiutaba, onde eu estudei, fiz biologia na UFO. Aí entrei todo lá, né? Aí eu sentadinho, bonitinho, aí era uma gira de Exu. De Pombogira, Zé Pilintra, Exu. Aí eu peguei, fiquei na minha, quietinha, assim, sentei lá, né? Primeiro eu cheguei, já sentei assim, ó.
corpo fechado, não queria que ninguém nem conversasse comigo, eu tava meio com cagaço, assim. Aí minha amiga falou, Josi, solta esse corpo, mano. Abre o corpo pro jogo, assim, ó, abre, solta. Aí soltei. Aí na hora tem o passe, né? Você chega lá, tem a abertura, né, dos tambores, tudo. Lindo demais, lindo. Eu tava adorando pela energia, assim, pela festa, pela música, pelas roupas, tava muito bonito. Aí eu peguei e falei, não, tá legal, tô achando legal. Aí na hora depois disso tem o passe, né? Que eles dão os passes às entidades que estão incorporadas nos integrantes da casa, né? Os meninos que trabalham, são os pais de santos, são pessoas que emprestam seu corpo para a entidade trabalhar, atuar e fazer os passes. Acessar a aura da pessoa, acessar o campo vibracional, energético, para limpar a parte espiritual, não só física, né? A física a gente tem medicamento, tem práticas de benefícios para a saúde, tem práticas de melhorar de vida, mas essa parte de energia mesmo, espiritual, os caboclos, as pombagiras, o Exu, todo mundo que consegue fazer essas limpezas, né? Aí tava lá uma pombogira. Ela foi tipo um divisor de águas assim na minha vida, e depois eu conversei com ela, falei, olha, tipo, tu me salvou assim do momento, assim, de uma fase meio ruim. Aí foi o seguinte, aí eu tava sentado, né? Aí ela, vamos cá, vamos lá, agora tal. Aí cheguei, fiquei em pé, todo mundo em pezinho assim, com a mão assim, eu fechado, né? Fechei o olho e eles passando as plantas. Planta não era planta, era cigarro e um leque, né? A pombogira, cigarro e o leque, acho que tava passando em mim assim. E aí ela, tipo, aí acabou. Aí eu não senti nada, né? Tava muito corpo fechado ainda. Aí ela virou pra trás assim. Aí ela pegou e fez assim. Olhou de baixo em cima assim, olhou, pegou o cigarro. E aí, menino, como você tá? Tá tudo bem contigo? Aí eu, sim, tá tudo ótimo. Por quê? Aí ela, não, você tá bem mesmo? Aí eu, tô ótimo, por quê? Tipo assim, já tava muito reativa, né? Eu tava, tipo, já desconfiando um pouco daquilo também. Que, tipo, que era a minha primeira vez. Aí eu peguei e falei, não, tá tudo bem, por quê? Tem alguma coisa? Não, tô ótimo, tá tudo bem. E eu não tava bem. Aí eu peguei e falei, não, beleza. Ela falou assim, vou fazer o seguinte, eu vou ficar lá no cantinho, se você quiser conversar comigo, você me chama, a gente troca uma ideia um pouquinho. Aí eu fiquei tipo, ai meu Deus do céu. Aí eu fiquei, voltei pro meu lugarzinho quietinho, e a gira rolando, né, acontecendo, fazendo mais passes, e essa pombogira lá no cantinho. E ela assim, ó, só me olhando. Pegava o cigarro, só de longe assim, ó, e eu olhando pra ela, falei, ih. Aí cheguei na minha amiga, né, que ela era da casa, né. Aí ela chegava, falei pra ela, olha, tem uma pombogira ali que ela quer falar comigo, mas eu não sei o que eu faço. Ela falou, se eu tava bem, ela falou, não, então pega a cadeira, vai, filho. Se ela chegou em ti pra falar que tinha algum problema, se tava com algum problema, pega, porque alguma coisa é sua. Vai, pega a cadeira, onde ela tá? Aí eu já, tipo, ai meu Deus, não quero ir. Aí peguei, levantei, e ela pegou a cadeira pra mim, ela me ajudou a ir. Ela falou, senta aqui. Aí cheguei assim do lado da pombogira, né? Ela chegou, era Maria Mulambo, a pombogira. Aí ela tava toda bonitona, né? Com uma taçona e tal, cruzando as pernas, e ela... Tarararara. Aí ela olhou assim, uai, o que você tá fazendo aqui? Aí eu falei, não, é porque eu queria conversar um pouco, trocar uma ideia e tal. Você falou comigo. Ela, uai, mas você tá fazendo o quê? Você falou que não tem nada? Você falou que não tá acontecendo nada contigo? Você não tá querendo fazer nada com nada? Tipo, tá tudo bem, tá tudo ótimo? Falei, não, calma, vamos devagar. Eu realmente não tô bem, eu acho. Aí eu desarmei, né? Falei, não, já que é pra conversar, vamos conversar. Não tô bem mesmo. Aí ela, mas é lógico que não tá bem, eu tô vendo que não tá bem.
Eu vi que você não tá bem, por isso que eu tô te chamando pra vir aqui. Só que cada um é no seu tempo, né? Se você sentir que você quer seu momento, você ia pegar e vir aqui. Você tá aqui, não tá aqui? É isso aqui. Agora a gente vai conversar. Mas eu já vi, eu senti sua aura, eu senti sua energia, eu te dei o passe. Eu vi que você não tava bem. E você não tá, não é pouco não, tá? É muito ruim. Aí eu, nossa, será que é tão ruim assim? Ela, sim, está com energia muito, muito ruim. Sentimentos ruins, pensamentos ruins. Dá pra ver na sua áurea. Mas eu vou te ajudar. Vou te ajudar e você vai se curar disso, você vai melhorar. E você vai melhorar aqui dentro desse terreiro. Aí eu peguei e falei, tá, mas calma, precisa me explicar algumas coisas. Eu não acredito em nada disso, eu tô entendendo. Quem é você, de onde você é, onde você mora. Que mundo espiritual que você tá, o que tem lá. Tipo assim, ela me deu uma história. Um pouco dela, um pouco da espiritualidade, como a espiritualidade iria atuar na minha vida. E como ela atua dentro do terreiro. Aí ela explicou, ó, você tá passando por isso. Ela começou a falar das questões da minha família, questões dos meus relacionamentos, questões de que eu tava passando. E eu peguei e comecei, tipo, falar, como que ela sabe dessas coisas se eu nunca vi essa pessoa na minha vida? Então ela fez uma leitura muito completa assim do meu estado emocional e das coisas que eu estava passando, que fez muito sentido na hora, muito sentido. E a partir disso aí ela me passou uns banhos de erva para eu tomar e pediu para eu voltar toda semana lá. E aí eu fui fazendo esse tratamento. Aí depois eu passei por um caboclo, aí eu comecei a trocar ideia com o caboclo e eu tava mais tentando entender e aprender sobre o terreiro do que me curando, tipo, aprendendo sobre a espiritualidade. O que faz um caboclo, onde ele tá, por que ele trabalha com isso, por que ele tá com a espada de São Jorge, por que ele faz não sei o quê. Então eu chegava lá, eu tava mais estudando o terreiro, né, do que aprendendo sobre a minha vida. O que eu vou fazer com os meus problemas, o que eu vou fazer com os meus traumas, o que eu vou fazer com a minha ansiedade. Não, tava ali para entender o que estava acontecendo, porque eu tava muito vazio, né, de vivências e informações sobre espiritualidade. Então eu fui me enchendo dessas informações. E essas coisas começaram a fazer sentido no dia a dia. Aí tinha até um caboclo que uma vez ele falou assim, meu filho, tá vindo aqui para aprender? Tá vindo para estudar a religião? Não tem problema não. É isso mesmo, tem que aprender mesmo, tem que entender como as coisas funcionam. Mas vamos te curar também. Aí me passaram um ritual lá com arroz branco, né? Fizeram uma reza em cima de mim, fizeram uma entrega, né? E depois disso minha vida mudou muito. Mudou muito, assim, nossa, fui tirando várias cargas emocionais, eu fui melhorando o meu emocional e eu tava muito pleno. A minha fisionomia era outra, o meu cabelo era outro, o meu jeito de se comunicar era outro. Então eu deixei muita coisa lá nesse terreiro. Então, tipo, essa fase de espiritual foi tipo um despertar mesmo, assim, que até hoje eu reconheço que foi extremamente importante para minha vida. E hoje eu incentivo todo mundo a conhecer um terreiro, mas quando a gente estiver mal, assim, quando os medicamentos não fizerem mais efeito, quando a vida não tiver mais sentido, quando você precisar de uma espiritualidade, quando você precisar de um passe, quando você precisar se conectar com você mesmo, quando você precisar aprender sobre banhos de erva, quando você puder aprender sobre energia. Tipo, o terreiro existe muito livros, estudos de pessoas que estudam e trabalham e se dedica todos os dias a manter um terreiro. Entendeu? É muita dedicação, é muito esforço de si, falar, não, eu vou fazer acontecer, eu vou me dedicar, eu vou. Só que, tipo, isso acaba não sendo um esforço. É um esforço sair do automático, né? Tipo, de você pegar e começar a fazer outras coisas da vida. Mas quando você tá ali dentro, é muito benefício. Sua vida, sua qualidade de vida vai melhorando e você vê que você não tá desamparado. E você vai descobrindo que existe um mundo espiritual que está em volta da gente toda hora, conversando com a gente, conectando com a gente. E se a gente não tiver com a mente limpa, com o corpo equilibrado, alinhado com a espiritualidade, alinhado com nossos pensamentos, se a gente não tiver pleno, a gente não ouve essa espiritualidade, porque ela é muito sensível.
Tem gente que nasce com sensibilidades mais diferentes de outras. Tem gente que já vê, já ouve. Mas cada pessoa é uma pessoa. Mas geralmente, para você estar alinhado com a espiritualidade, tem que estar bem. Porque senão você vai ouvir errado. Você vai receber coisas de entidades ou espiritual que não é a sua. Você vai se cair em cilada. Ou você... É aquela, né? Você... É a frequência, você atrai a frequência que você emana. Então, se eu estou emanando tais energias, eu vou atrair tais energias. E não é de bem ou mal, entendeu? É tipo, o que me faz bem agora, o que não faz bem agora. O que faz sentido agora, o que não faz sentido agora. Porque é a transformação, a gente vai se transformando em cada processo que a gente está. E eu estou me transformando, me transformei, eu vi que a Umbanda foi tipo um divisor de águas na minha vida para isso. Mas... foi isso, aí eu saí da católica para macumba, aí eu comecei a participar e, nossa, isso também foi uma loucura na minha família, meus pais não aceitavam muito, só que eles começaram a perceber que eu estava melhorando muito, e meus amigos também começaram a perceber que eu comecei a melhorar muito, beber menos, frequentar lugares melhores, fazer atividade física, cuidar mais do meu corpo, cuidar da minha mente, procurar entender mais sobre espiritualidade, e depois disso, essas questões só foi melhorando e mudando. E é isso, aí depois eu senti de explorar um pouco mais a Ayahuasca. Eu acho que a Ayahuasca ela cabe só em um vídeo só, mas depois eu posso falar também um pouco de Ayahuasca. A Ayahuasca também foi um grande divisor de água na minha vida. E não existe uma receita, né? Tipo, se você fazer isso, você vai ter os benefícios. Se você fazer aquilo, não. Todos os benefícios que eu consegui com a espiritualidade, eu quero tentar passar aqui um pouco, mas não todos os detalhes, alguns detalhes são muito pessoais e tem gente que não sabe interpretar, porque a espiritualidade ela é muito profunda e pessoal para cada pessoa. Ela vai se revelar, ela vai falar de uma forma diferente para cada pessoa e cada um sente de um jeito diferente. Mas é isso, foi da católica para macumba. E agora eu acredito que religião não serve para estar assim em caixinha. Eu acho que a religião ela é uma expressão cultural de cada região. Cada região tem sua expressão cultural, e a gente está no Brasil, que é um país incrível de diversidade. Eu amo morar no Brasil e sempre morei aqui, né? Mas eu acho tipo um país assim muito diverso de cultura, de povo. É muito rico, é muito bonito, tem as dificuldades do Brasil, mas realmente é um país que transborda assim, informação, espiritualidade, cultura, dança, música. E a religião tem tudo isso, né? Cada religião tem sua música, tem sua língua, tem sua forma de trabalhar. E eu acho que hoje, para mim, o sentido da religião é religar, né? Religião que vem da origem religar as pessoas. Ligar todo mundo a um só Deus, a um só Criador, entendeu? E eu acredito que existe um Criador, não sei se existe, eu acredito, né? Mas também não tenho certeza disso, mas que alguma energia maior criou isso. Mas eu acho que a gente ainda como ser humano, a gente é muito inferior a tentar traduzir o que é Deus. Eu acho que a gente consegue sentir dentro da gente. Ainda, como humanidade. Mas tem muita gente aí que está muito evoluída espiritualmente, que consegue ter contatos com outros níveis espirituais, mas não é o meu caso. Mas eu acho que a religião ela é algo tipo que ela é importante até hoje, várias religiões, mas eu acho que o sentido de religião é um só. É você se conectar com você mesmo, porque eu acho que Deus e espiritualidade, primeira coisa, ele está dentro da gente, dentro da nossa cabeça, dentro do nosso entendimento. Depois ele vai para o externo, né? Depois ele vai para casa de Umbanda, ele vai para a religião católica, ou ele vai para a evangélica. Você pode encontrar tudo lá, só que se você não tiver ele dentro de você, nada disso faz sentido. Então eu acho que é isso. Precisa estar dentro da gente primeiro. Esse é um pouquinho da minha história e nos vemos no próximo vídeo.